de julho, numa sessão onde a bolsa teve uma nova alta, tá, ligeira, na casa de 0,37%, capitaneado aí pelas ações também da Vale, que tem um peso importante no índice, e o minério de ferro, que puxou esses preços. A gente também teve uma forte alta de BRF e JBS, as duas, como a gente antecipou no Morning Call ontem pela manhã, tiveram um impacto positivo tanto da parte do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, como também por parte do... quando você tem a peste suína na China, a gente tem os dados divulgados pelo governo. Tá? Esses dados divulgados pelo governo, por vezes, podem estar sendo alterados, como uma prática chinesa que já se observa há algum tempo. E um veículo especializado em agricultura mencionou que a peste suína pode ter tido um impacto já infinitamente maior do que o esperado ou divulgado pelo governo chinês. Ou seja, quando a expectativa era de um abate de por volta de 20% a 30% das cabeças suínas, você teve de fato aproximadamente 50% no abate. Ou seja, a oferta dentro da China está muito menor. Então a expectativa sobre os frigoríficos brasileiros é que tenham um desempenho muito melhor, inclusive com preços vendendo a preços muito mais altos. Tá? E isso levou as ações de JBS e BRF para um novo patamar. No Brasil, hoje, todos os olhos para Samuel Moreira, do PSDB, que apresentará a nova versão da reforma da Previdência. A expectativa é que as regras sejam mais brandas para os professores e, de fato, municípios e estados estejam fora da Previdência. Isso deve trazer a Bolsa para um campo negativo. A conclusão aí dos estados e municípios fora da Previdência é aí uma pequena derrota para Paulo Guedes nesse momento, mas é a forma de ser votada. Ainda assim, a gente não espera a votação por parte da Previdência antes do recesso no dia 18 de julho, e isso, de novo, também deve gerar impacto negativo. A gente deve ter volatilidade nas próximas 2 semanas, então fica a oportunidade do investidor estar liquidando uma parte das posições de forma tática, ou então fazendo hedge aí para prevenir a volatilidade. E ainda assim, para o investidor longo prazista, isso não deixa de ser uma oportunidade de entrada. Na parte internacional, os Estados Unidos propôs tarifa sobre importações de 4 bilhões de dólares da União Europeia em resposta a subsídios na parte de aeronaves. Isso traz um pouquinho mais de tensão comercial para o globo, né? Quando o tópico não é China, o tópico é a União Europeia. Quando não é a União Europeia, vira México, e o Donald Trump polemizando aí na parte comercial, e isso deve trazer um pouco mais de tensão para o mercado. E sinais mistos hoje estavam operando nos mercados internacionais, e a gente viu os futuros da Bolsa abrirem em queda, ou seja, a tendência do mercado hoje é que abra em campo negativo, como a gente vem falando, o texto da Previdência não deve colaborar. A China acelera a abertura do setor financeiro para receber investidores estrangeiros, tá? A entrada de capital gringo deve favorecer a China, porque a economia vem sofrendo uma desaceleração e o estímulo monetário é muito importante, e usar capital de fora não deixa de ser uma boa alternativa. Na parte de empresas, a gente viu a Comgás aprovando redução do capital social em 1,5 bilhão de reais, ou R$ 11,32 por ação. A notícia foi divulgada em fato relevante pela Comgás, e isso impacta positivamente a Cosan, detentora de ações da Comgás, porque você consegue melhorar a estrutura de capital e aniquilar algumas dívidas mais caras que a Cosan tem no balanço. Essa injeção de capital favorece essa troca de dívida. E a papel e celulose, os preços da fibra curta na China caem novamente, recuando 15 dólares,6 por tonelada, chegando a 531, aproximadamente 532 dólares por tonelada. É uma redução significativa, a gente já observava isso no curto prazo, ainda que no longo a gente veja uma oportunidade grande nas ações de Suzano. Tá? A gente viu que, em termos estruturais, a companhia teve uma desaceleração importante, e não deixa de ser um ponto de entrada para o investidor que tem um viés mais longo prazista. Tá? Na parte de bancos, a gente vê o Banco do Brasil
preparando-se para uma competição maior no crédito do agronegócio. Ele deve ter a competição tanto do mercado de capitais quanto de outros players nessa frente, então não vai ser mais um lugar onde se nada de braçada, ainda que essa competição seja benéfica na ponta dos spreads, né, que eram muito reduzidos quando capitaneados por Caixa e Banco do Brasil, e agora um mercado mais aberto, mais competitivo, você traz isso para um patamar mais natural. Pessoal, é isso, a gente fica por aqui, observar muito bem o texto da Previdência e os reflexos dele no mercado, e inclusive conseguir fazer suas proteções para a possível volatilidade que a gente tenha nessas próximas 2 semanas. Tá bom? Um abraço a todos, bom dia, tchau, tchau.